Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Opinião Regional está no ar, na tela da NTV, através do canal 8.1 digital aí na sua telinha, na plataforma do Facebook, no nosso site e também no aplicativo. Convido você para baixar o aplicativo da NTV e acompanhar, ficar por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. A partir de agora, no Opinião Regional, o mais importante é a sua opinião. Participe com a gente. Aproveite para você mandar a sua pergunta e, acima de tudo, colocar a sua opinião. O programa de hoje está para lá de interessante e importante. Tema super atual. E é por isso que eu convido você de casa a participar com a gente. O assunto de suma importância. Eu quero falar com você que tem dúvidas. Para você, nesse mês dos apaixonados, esse mês dos namorados, aonde a emoção está em evidência, mais emoção às vezes do que a razão, do que os seus direitos. Como é que anda o seu relacionamento, o seu namoro? A partir de quanto tempo ela ou ele tem direito? E que direitos? Comunhão de bens? Divisão de bens? Como fazer? Fique à vontade, porque a gente tem a honra de receber pela primeira vez aqui no nosso programa ela que é advogada, conselheira da OAB Subseção Patos de Minas e também vice-presidente da comissão da OAB Mulher aqui de Patos de Minas, a advogada doutora Etienne Nunes. Prazer conhecê-la e seja bem-vinda aqui ao Opinião Regional. Muito obrigada, David. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite também. É um assunto, como eu falei, né, doutora? Em super evidência, tanto a gente acompanha, né, nas redes sociais como na imprensa, né, de modo geral, principalmente nesse século, né, que a gente tem que acompanhar tanta modernidade. Agora são tantos rótulos: namorado, ficante, casado, cônjuge, enfim, a gente vai esclarecer e tirar todas as dúvidas de você aí de casa. Então participe com a gente que a doutora vai ter o maior carinho, o maior prazer e profissionalismo em responder a sua pergunta. Para começar, eu gostaria de falar sobre contrato de namoro. Você aí de casa já ouviu falar sobre isso? Contrato de namoro? Agora está super em evidência e é importante. A gente vai falar do que se trata, o que é de fato o contrato de namoro. Explica para o pessoal de casa, doutora. Então, o contrato de namoro, na verdade, ele é um contrato negativo, que a função dele é justamente deixar estabelecido entre as partes o que não se trata de uma união estável. O contrato de namoro não é feito por instrumento particular, e sim por escritura pública, em cartório. Então, é necessária a presença das partes, que elas estejam, né, em comum acordo com todas as cláusulas, somente documentos pessoais, e paga-se a taxa do cartório, que em Minas Gerais hoje gera em torno de R$680. O contrato de namoro ele é muito importante porque ele vai resguardar direitos patrimoniais e questão sucessória. Hoje em dia, com esses relacionamentos, né, que há muito mais intimidade, né, do que antigamente o formato de namoro, né, que se tinha conhecimento, ele é muito importante para garantir que as pessoas tenham bem esclarecido entre elas qual é a relação real que há entre as partes. Muito bem. Antigamente, como a doutora falou e a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, antigamente a forma de se relacionar era diferente. Era aquele namoro de portão e custava entrar dentro de casa. Hoje as pessoas fácil se relacionam e já estão dentro do próprio lar, né? Dividindo o lar. Exatamente. Acontece muito das pessoas estarem namorando e, eventualmente, um dorme na casa do outro, né? Passam a morar juntos, porém o contrato de namoro, diferentemente da união estável, que a gente precisa deixar bem claro, é que não há uma intenção de formar família, porque o requisito da união estável é um relacionamento público. Hoje em dia praticamente toda a vida das pessoas é pública, né? É duradoura, tem que ter um tempo. A diferença, porque isso também tem no namoro, é justamente a intenção de formar família. Eu não
não tenho a intenção de formar família com a pessoa. Então, nesse caso, a gente pode ter o contrato de namoro que vai assegurar que os bens adquiridos na constância desse namoro não se comuniquem, porque não se trata de uma união estável. No caso de falecimento de uma das partes, sendo o contrato de namoro, não haverá direito sucessório, questão de herança, herdeiros, né? Então, isso vai resguardar bastante para as partes. Muito bem, ó, muito importante o nosso programa hoje para tirar aí as suas dúvidas sobre direitos de relacionamento, acordo, dever também. É importante você mandar a sua pergunta e participar aí com a gente no WhatsApp que vai aparecer aí na sua tela. Muito bem, mande a sua pergunta que a doutora Etienne vai responder você. Doutora, qual mais são as diferenças, vai lembrando aí, pode ir citando no decorrer do programa, entre o namoro qualificado, o novo rótulo, né? A nova classificação do namoro qualificado e a união estável? Então, o STF já tem decidido que o contrato de namoro, que o namoro qualificado, é quando as partes já moram juntas ou frequentam muito a casa um do outro, né? Que começa a haver aquela confusão com o que poderia ser uma eventual união estável. Eu acredito que o mais importante é que a gente ressalte o seguinte: não vai ser suficiente você ter um contrato de namoro e agir como se casados fossem, que seria o caso da união estável. Então, por exemplo, quando você mora com a namorada, que seria um namoro qualificado, e o seu porteiro chega uma correspondência e te fala: olha, chegou uma carta para sua esposa, e você aceita essa informação, na verdade você está tendendo a ter uma união estável. Então, o mais importante é que isso fique bem pontuado. No contrato de namoro, quem efetivamente namora não tem direito ao plano de saúde, então ele não pode ser seu dependente no plano de saúde, entrar no clube como se fosse um casal. Vocês não vão poder, por exemplo, colocar no imposto de renda como dependente, porque isso são características que levam a crer uma união estável. Então, utilizar o instituto do contrato de namoro para forjar não é o suficiente. Por quê? Porque, eventualmente, depois, numa separação, você pode conseguir judicialmente o reconhecimento e a dissolução da união estável, mesmo que você tenha um contrato de namoro, mas você tem provas e requisitos, indícios suficientes que não é contrato de namoro e que, na verdade, é uma união estável, a pessoa terá seu direito garantido. É importante a gente falar sobre isso, porque quando você faz o contrato como esse de namoro, tem que se comportar como real namorados, né? Não adianta você querer passar como a esposa, o marido. Isso é importante, se comportar perante a sociedade e perante a lei, né? Exatamente, porque a grande preocupação do judiciário é que as pessoas não utilizem o contrato de namoro como um mecanismo para burlar o direito da outra parte, que na verdade tem uma união estável. Então, existe um princípio no direito que chama primazia da realidade. Por mais que você tenha o contrato, mas se comporta como companheiro, que é o caso da nomenclatura da união estável, você tem uma união estável e não um namoro, e nem mesmo um namoro qualificado. Muito bem. E tem um tempo que dura esse contrato de namoro? Ele tem um tempo específico, uma validade? É importante que na escritura pública conste um período de início e fim. Então, a gente não poderá fazer um contrato de namoro por tempo indeterminado. Porém, no curso desse contrato de namoro, a situação fática pode mudar. Eventualmente, as partes podem optar pelo casamento, pode eventualmente se tornar uma união estável. Agora, acabado aquele período, né, que ficou estabelecido na escritura pública, você não precisa ir até o cartório revogar. Ele acaba naturalmente. Não tem a opção de renovar automaticamente. Então, caso as partes queiram renovar, é possível, só que eles têm que expressamente manifestar essa vontade. Não basta, não é uma renovação automática do contrato, não. Ô, doutor, eu tenho acho que essa obrigação, esse dever, e também acredito que a liberdade de te fazer uma pergunta aqui, e você, doutora, fica à vontade para responder. Qual é a vantagem de fazer um contrato como esse, o contrato de namoro? Aonde você vê vantagem nisso?
Eu vejo a vantagem quando efetivamente vocês são só namorados. Por quê? Porque se vocês são só namorados e eventualmente uma das partes compra um imóvel na constância desse namoro, e amanhã, quando esse relacionamento acabar, a parte contrária tem a pretensão de ter, né, judicialmente 50% desse bem, que seria o direito no caso da união estável. Se você tem um contrato de namoro e realmente vocês não tinham intenção de constituir família, você vai ver resguardado esse seu direito. Outro ponto que eu acho extremamente relevante é, no caso de falecimento de uma das partes, caso você tenha herdeiros, por exemplo, seus pais, né? A pessoa não vai ter direito à parte desse patrimônio, assim como os filhos ou, eventualmente, parentes colaterais, caso você não tenha pais nem filhos. Então, eu acho que, assim, é uma questão muito ligada à questão patrimonial, então eu acho que é necessário quando se tem de fato um namoro, que hoje se tem muito, mas sem a intenção de constituir família. Resumindo, é uma das formas e a forma mais correta dentro da lei de proteger, talvez possa usar esse termo no dia dos namorados apaixonados, as ciladas do coração, não é isso? A gente ficar sempre bem protegido, isso é importante perante a lei, o que é certo de fato. A gente vai para um rápido intervalo, bem rapidinho, daqui a pouquinho Opinião Regional está de volta aqui na telinha da NTV. Muito bem, estamos de volta com Opinião Regional na tela da NTV, você sintonizando na sua casa, no canal 8.1 digital e também na plataforma do Facebook, no nosso site também agora para todo o Brasil, para todo o planeta, através do aplicativo da NTV. Baixe aí no seu celular e fique muito bem informado. Falando de informação, Opinião Regional, hoje trazendo um tema muito importante no mês dos namorados, dos apaixonados. A gente está recebendo aqui a advogada doutora Etienne Nunes e a gente fala e traz na pauta um tema super em evidência, que é o contrato de namoro. E é isso, e tem muita gente participando com a gente. Deixa aí um pouquinho o nosso WhatsApp, que está aí na sua tela, para a gente responder a pergunta aqui do nosso telespectador já nesse bloco, doutora. Tá chegando bastante perguntinha, já que é um tema muito importante, como a gente falou, uma forma de proteger também, né? Vamos lá, boa noite, gostaria de saber, um casal que mora há 14 anos juntos, mas não tem união estável, quais são os direitos de ambas as partes? Obrigado. Não vamos divulgar aqui o nome, mas está aqui a perguntinha. 14 anos, já é configurado aí união estável, doutora? Então, na verdade, a união estável não tem a necessidade de um tempo específico. Porém, a pergunta não trouxe alguns pontos que seriam relevantes, que seria a questão da intenção de família. Então, eventualmente, essas pessoas já estão juntas, construíram patrimônio, eventualmente têm filhos. Então, assim, são vários requisitos que, na análise geral do caso, você vai conseguir definir se é uma união estável ou não. Quando ela diz que não tem união estável, eu não entendo que ela está dizendo que não tem intenção de família. Eu entendo que ela quis dizer que eles não têm um contrato formal de união estável, que é diferente de não ter uma união estável de fato. Então, você pode ter uma união estável de fato, porém não ter ido até o cartório fazer uma escritura pública de união estável. E independente se a união estável é de fato ou por meio da escritura pública, você terá os mesmos direitos. Você vai pedir judicialmente o reconhecimento e a dissolução da união estável, caso configure, né? Tem os requisitos de ser público, duradouro e com o intuito de família, e você vai ter o direito patrimonial, que é resguardado aos companheiros, né? 50% daquilo que foi adquirido onerosamente na constância da união. Muito bem, chegando mais pergunta aqui, telespectadora Fátima. Um abraço para Fátima. Dívidas também reparte? Acredito que ela quis dizer no caso da união estável, né? E no caso de reconhecimento e dissolução da união estável, o patrimônio adquirido, com certeza, ele é partilhado. Então, aquilo que foi onerosamente conquistado é partilhado, e se eventualmente as partes tiverem dívidas utilizadas ao bem do casal, né? A prol do casal, 50% para cada também.
Incluído aí as dívidas também, viu? Para aliviar aí o pessoal de casa que estava com essa dúvida. Por isso que é importante você de casa participar. Vamos lá então, para quem está chegando agora, ligando aqui na NTV, estamos falando sobre contrato de namoro. Vamos só retificar aqui para o pessoal de casa. A previsão legal, qual que é o custo, como é feito esse contrato de namoro, tem que ter o advogado, a presença ali, onde é feito, como é que funciona? Sim, o contrato de namoro, ele na verdade é uma escritura pública feita em cartório. O custo do emolumento em Minas Gerais hoje gira em torno de R$680. E é muito importante que as partes estejam esclarecidas. A presença do advogado não é obrigatória. Só que a gente entende que é indicado, por quê? Para que as pessoas estejam lá cientes de quais serão as consequências, principalmente patrimoniais e sucessórias, assim que lavrar essa escritura de contrato de namoro. É muito importante também que as pessoas saibam que não existe uma previsão legal específica, uma legislação específica. O que existe é o Código Civil, que hoje vigente é o de 2002, e ele tem a previsão de que as partes podem contratarem entre si, desde que elas sejam, capazes, elas tenham discernimento do que estão fazendo e seja um objeto lícito. E o contrato de namoro é um objeto lícito, então as partes podem contratar nessa intenção de resguardar direitos. Para quem tem dúvidas, doutora, e se interessou em fazer esse acordo, esse contrato, como é que faz? Está disponível uma cópia na internet? Pode passar no cartório para dar uma lida? Ou pode procurar em um escritório do advogado que tem à disposição? Como é que funciona para ter em mãos e saber um pouquinho mais do que se trata esse contrato? Eu entendo que a melhor forma da pessoa se orientar é, com certeza, procurando um advogado da sua confiança para esclarecer todas as dúvidas. Porém, o próprio cartório terá lá, quando as partes forem fazer esse contrato, a escritura com as cláusulas mínimas, que hoje seria o caso da questão do tempo, tem que ter um termo, um tempo. Porém, não há nenhum impeditivo que eles acrescentem outras cláusulas, se no futuro terão intenção de casamento, entre outras cláusulas que os dois estiverem de acordo, porque o mais importante nesse caso é ter a concordância das partes e que estejam resguardados e esclarecidos. É feito no cartório com esse custo e com a presença facultativa do advogado, mas é sempre muito importante. É o que a gente sempre bate na tecla aqui no programa, nos nossos programas. É sempre importante você estar sempre acompanhado de um bom profissional. E tem muita gente, como o bom brasiliano, que a gente costuma dizer por aqui, que usam dessa ferramenta, desse acordo, para dar golpes. E existe também aí o estelionato sentimental. A gente tem só um minutinho para dar uma explanada sobre isso, doutor. E é importante a gente tocar nesse assunto. Tá bom. É muito importante que as pessoas tenham em mente o seguinte: não será possível utilizar-se do contrato de namoro para esquivar-se da união estável e das suas consequências patrimoniais e sucessórias. Então, o que vale é o princípio da primazia da realidade, o que de fato existe entre as partes. Agora, quanto à questão muito importante, de quem não teve esse cuidado de fazer o contrato de namoro, que a relação não é uma relação tão sólida, quanto essas relações que nós estamos conversando aqui, é importante que as pessoas tomem bastante cuidado com a questão do estelionato sentimental, que é quando as pessoas aproveitam do emocional da outra parte, agindo como se houvesse um romance, um amor, para subtrair coisas, ou vantagens. Então, pede um empréstimo. Isso acontece muito em relacionamentos pela internet, que também é uma modalidade que hoje é muito comum e que as partes têm que ter bastante cuidado para não caírem em golpes. E acaba fazendo empréstimos, emprestando dinheiro. Caso tenha um relacionamento com uma pessoa e vá emprestar um dinheiro, vamos tomar o cuidado de fazer o contrato, assinar uma promissória, ter cópia dos documentos, saber realmente onde essa pessoa mora, porque o estelionatário sentimental, ele não vai te dar essas informações. Então, se você não tem esse conjunto de informações reais e verificadas, você não deve, dispor do seu patrimônio em favor de alguém que está te prometendo amor ou afeto, Não é indicado. É isso, muito importante. A gente encerra a sua participação no mês dos namorados, a gente trazer esse tema, pra gente poder também se prevenir, orientar aí o pessoal de casa sobre as armadilhas que estão aí para todo lado. E sempre importante, que volto a repetir, estar sempre acompanhado, orientado por um bom profissional. Aonde encontra aí a doutora Etienne? Como é que faz para tirar mais dúvidas? Fique à vontade. Nós temos escritório aqui em Paz,
contatos e nas redes sociais. Qualquer dúvida, pode procurar a gente no Instagram, que a gente esclarece e, eventualmente, procure o escritório ou um profissional da sua confiança, um advogado que vai esclarecer todas as suas dúvidas. Muito bem, gostaria de te agradecer pela explanação, pela explicação muito bem dada aqui ao nosso telespectador e espero te encontrar outras vezes aqui com outros temas. Agradeço, me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida e para participar aqui desse programa tão incrível com vocês. Muito obrigada. Leve o meu abraço ao doutor Itamar, tá? Será sempre dado. Muito parceiro aqui do nosso programa. Doutor Itamar, nosso presidente, muito querido, sempre muito atuante nas causas relevantes para a sociedade. E espero ele aqui no programa, tá? Agora paizão, tá lá todo coruja. Doutor Itamar, um abraço para você. E para você de casa também, muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência, a sua participação. Final de semana chegou, te cuida e até o próximo programa.